Oi, crianças, tudo bem? Então, nós não conseguimos fazer a nossa aula online ontem e a tia ficou com alguns problemas e eu estou conseguindo gravar agora a aula, tá bom? Vou estar passando com vocês o conteúdo de português e nós vamos estar encerrando a apostila nessa videoaula. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela e vamos estar repassando toda o conteúdo. Aqui. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a página, né? 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, 91. E aí nós encerramos. As atividades da lições de casa, vocês podem estar fazendo normalmente aí, ok? Então, vamos lá. Como a tia falou, lá na página 83, 84, deixa eu só abrir minha apostila aqui. 84. Nós temos lá dois limerick, tem um limerick que foi pedido na atividade da página 85 para que vocês pudessem estar colorindo os versos que rimam. Então, naquele primeiro verso, lá do homem do comprido nariz, eu tenho, no comprido nariz desse senhor, passarinhos adoravam se pôr. Então, aqui, esses dois primeiros versos, eles têm rima. Depois, mas todos iam embora quando achavam que era hora. Então, o terceiro e o quarto verso também rimam, fiz de cor diferente, e o último verso, que é aliviando o nariz desse senhor. Senhor, ele vai rimar com os dois primeiros versos. Então, o primeiro, o segundo e o quinto, nos limericks, sempre rimam. O terceiro e quarto também fazem uma rima diferente. Aí depois pediu para a gente colorir a do gato, né, de um pato e o seu primo rato. Então ficou assim, ó, um pato e seu primo rato vivem que nem cão e gato. Rato, gato. Também os dois primeiros. O terceiro, um deles, então, um dia de cão. Então, cão é uma rima diferente. E do outro fez o gato. Do outro fez gato e sapato. Então, rato, gato, sapato também rimam. Primeiro, segundo e quinto é uma rima só, então por isso eu colori de cores parecidas. E o terceiro e quarto também é uma rima, tá? Então, aqui é do gato. Então, vamos lá. Na página 86, como esses limericks são feitos? Como que eles são construídos? Então, os limericks são historinhas engraçadas, curtas, como daquela senhorita que deu adeus à ponta do seu nariz, porque ela não conseguia mais enxergar a ponta do nariz. E veja como são esses textos, são geralmente feitos, construídos. Então, nessa palavra aqui, construídos, feitos, lembra das palavras sinônimas? Então, no primeiro verso, acontece sempre a apresentação, né, do personagem ou dos personagens, das personagens, porque pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, mas pode ser dois, como o exemplo do um pato e o seu primo rato, duas personagens. Depois, e aqui é um só, no comprido nariz desse senhor. Então, qual que é o personagem? Um senhor. Um só, uma personagem só. Passarinhos voavam, adoravam se pôr. O que é se pôr? Eles, né, pousarem ali em cima do nariz dele. Mas iam todos embora quando achavam que era hora. É um fato engraçado que foi ocorrido com a personagem. Imagina vocês na rua, um senhor com o nariz bem comprido e os passarinhos pousados ali. Uma situação engraçada.
E tem a finalização da história. Ele ficava aliviado, o nariz dele ficava aliviado quando eles iam embora. Então, né, ali não tinha mais passarinho sentado no nariz dele, ele ficava aliviado. Finalizou a história com 5 versos, ok? Aí, aqui, animado com tantos limeriques, uma turma do 2º ano resolveu escrever um deles. Um deles também, veja só. Eu ganhei um pirulito, mas veio com mosquito. Peguei uma sacola que veio com uma cola. E tudo ficou esquisito. Então, pirulito, mosquito, esquisito. 1º, 2º e 5º versos. Sacola e cola. 3º e 4º versos. Ok? Aí aqui a tia pediu para vocês estarem, né? Eu ouvi vários, alguns mandaram pelo chat para mim, ficou muito legal. E eu coloquei um também. João, o título do meu limerick. Sou um meninão muito lindão. Gosto de estudar, mas não de brincar. Adoro feijão, mas ainda de brincar. E adoro feijão. Meninão, lindão, feijão. 1º, 2º, 5º. Estudar, brincar. 3º e 4º. E fiz a ilustração daquele, né? 1, 2, feijão com arroz. Então, estamos aí também. Depois, lá na página, isso eu já passei a página 86, 87, vamos para a página 88. Nós vamos estar trabalhando a cedilha, tá? Como que a gente usa, como que a gente sabe se a palavra tem ou não o C cedilha, tá? Porque às vezes a gente escreve algumas palavras e a gente fica em dúvida se é com C, se é com S, se é com C cedilha, né? Então, nós vamos estar lembrando um pouquinho aqui. Cedilha. Um aluno do 2º ano tinha uma tarefa de casa, tinha como tarefa de casa copiar seu poema favorito. Veja o texto que ele escolheu e como fez esse registro. A palmeira. A palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. Quem escreveu foi Paulo Leminski. Nesse poema, tem duas coisas erradas aqui. 2 palavras escritas de maneira que não está correta. Será que vocês conseguiram identificar? Que palavras são essas? Vamos lá. Em sala, todos gostaram muito do poema escolhido, mas o aluno ficou sabendo que havia se enganado ao escrever algumas palavras. Para orientá-lo nessa correção, o professor propôs uma atividade. Participe dela, você também. Leia as palavras escritas no quadro. Açougue, cidade, cereja. Cenoura, açúcar, maçã. Melancia, cebola, cigarro. Almoço, recitar, alface. Bacia, doce e balança. Vocês vão perceber que aqui as palavras são escritas de 3 cores diferentes: branco, vermelho e amarelo. Por que será isso? Né? Qual que é o objetivo disso? Vamos conhecer. Bom, nós vamos organizar nesse quadro da página 89 já, tá? Já está na página 89, que é o quadro com as palavras e o quadro para vocês organizarem essas palavras aí. Vocês vão pegar as palavras daquele quadro, escrever as palavras de vermelho na coluna que é para escrever de vermelho e o amarelo, né, as palavras de amarelo na coluna de amarelo. Então, vamos lá, fazer essa muito bem. Então, eu separei já, eu já escrevi melancia, bacia, cidade, recitar e cigarro. Nas de amarelo, a tia não colocou amarelo aqui, porque senão ia ficar muito claro e ruim para vocês enxergarem. Cenoura, cebola, doce, cereja e alface. Separei as palavras, ok? E aí embaixo tem uma perguntinha.
Pinte nessas palavras as letras que vêm logo depois do C, tá? Vocês vão procurar ver cada palavrinha, que letrinha que vem depois do C. Vocês vão colorir para mim, tá? Pronto, colori já. Então, nas palavras em vermelho, logo depois do C, veio a vogal I. As palavras em amarelo, logo depois do C, veio a vogal E. E ali está perguntando que vogais são essas. Então, são as vogais I e E. Bom, a Látia já respondeu, né? E depois, lá na página 90, está a primeira pergunta. Copie nas linhas abaixo as palavras escritas em branco. Lembra do quadro? Tinham palavras vermelhas, amarelas e brancas. Então, nós vamos copiar as palavras escritas em branco. E logo depois, vamos pintar em todas as palavras copiadas as letras que vêm logo depois do C com cedilha, do C cedilha. Que letras são essas? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Açougue, almoço, açúcar e balança. Que letras que vêm logo após o C cedilha? O, C cedilha veio o, esse C cedilha, o, nesse C cedilha, o U, e nesse C cedilha, o A. Então, as letras são as vogais A, O e U. Tá? Pintei lá, tá vendo, ó? Já pintou. Vamos lá. Para ampliar sua análise, recorte de revistas ou jornais 3 palavras que tenham cedilha, C cedilha, e cole-as no quadro abaixo. Então, eu quero palavras com C e com a cedilha. Bom, eu coloquei algumas aqui, tá? Mais de 3. Armação, indignação, combinação, informação, redação, esperança, crença, preguiça, exceção, peça, praça, animação, moça, abraço. Observem que depois do C cedilha vem a letra A e a letra O. Coloquei mais algumas aqui. Com Sá, caça, taça, moça. Com So, aço, roça, lenço. O Su da cedilha, caroço, bagaço, pedaço. Carroça, fumaça, açúcar. Maçã, injeção, educação. Vocês vão ver que todas as sílabas que têm C cedilha, algumas têm o A com tio e outras com som, tá? Mas sempre lembrando, ó, depois do cedilha, o A, a vogal A, o O e o U. Vogal A, ok? Depois vocês podem estar copiando essas palavras também lá na atividade. Então, colei. Vamos passar para a página 91. Seu professor escreverá na lousa todas as palavras reunidas pela turma. Então, a tia escreveu várias. A partir das observações feitas, responda as questões a seguir. Tem alguma palavra, daquelas palavras que eu escrevi, que começam com C cedilha? Pensem aí. Depois, letra B. Que vogais aparecem depois do C cedilha? Nós já falamos. O A, o O e o U. Que vogais aparecem? Espera aí só um pouquinho. Depois do C, tá? Aqui é do C cedilha e aqui depois do C. Lembra daquelas palavras que nós separamos, as vermelhas e as amarelas? A vogal I e a vogal E, tá? Então, vamos lá. As respostas estão aí. Não existe palavra nenhuma que comece com C cedilha. Com C, sim, mas C cedilha, não. As vogais A, O e U, depois do C cedilha, e as vogais que aparecem depois do C, a letra I
a vogal I e a vogal E. Coloque em prática o que você aprendeu, criando um caça-palavras com um quadro de palavras que tenham C cedilha. Depois de pronto, peça alguém da sua casa para resolver. Então, aí, no número 4, tem esse quadrinho que vocês vão montar um caça-palavras, tá bom? Então, aqui, a tia montou, eu montei o meu. Olha, temos aí algumas palavras escritas com C cedilha. Que aí vocês vão montar as suas e a tia montou a minha. Peguei algumas palavras daquele quadro lá de cima e coloquei aqui. Quero ver vocês acharem, vou dar um tempinho. Observem bem. Temos várias palavras aí. Tá? Tenho redação, tenho praça, tenho maçã, tenho almoço, pedaço, armação, baço. O que é o baço? É uma partezinha que tem perto do fígado ali, que é dentro do nosso corpo. Então, vou mostrar para vocês as palavras que eu marquei. Aí, ó, colori as letras. Então, eu tenho redação, aqui, pedaço, baço, praça, armação, moça e almoço. E aí, na casa de vocês? Vocês conseguiram fazer um aí bem legal? E colocar alguém da família para fazer? Super fácil, não é? Então, vamos lá. Para terminar, escreva um poema escolhido por aquele aluno. Aquele primeiro que escreveu algumas palavrinhas de forma incorreta. Tá? E faça as correções. Então, eu tenho aquele poema da palmeira. Vamos lá? Aqui. A palmeira. Paulo Leminski. A palmeira estremece. Ah, ele tinha escrito esse C com cedilha. Mas por que não é com cedilha? Porque logo a próxima letra é uma vogal E. E toda palavra que tem o C com a vogal E logo depois, ela não é com cedilha. Palmas para ela, que ela merece. O mesmo caso. A letra C vem logo após dela vem a letra E. Então, ela também não é com cedilha. Tá? E aí, assim, encerramos a nossa apostila do terceiro bimestre de português. E para a semana que vem, nós vamos estar já trabalhando com a apostila nova. Então, as lições de casa que ficarem, é só vocês estarem lembrando e reforçando tudo isso que nós aprendemos, tá bom? Ó, beijo e até mais tarde com a nossa aula de ciências hoje, tá bom?